Gente, continuando então com a explicação dos segmentos, né? Eu havia falado dos segmentos congruentes, agora eu vou falar dos segmentos consecutivos. Então, nós podemos dizer que dois segmentos são consecutivos se eles tiverem um ponto comum. Esse ponto comum é o que nós chamamos de extremo comum. Então, aqui nós temos o segmento AB, né? As extremidades A e B, o segmento BC com as extremidades B e C. Então, vocês estão observando que esse extremo B aqui, ele pertence tanto ao segmento AB quanto ao segmento BC. Então, nós podemos dizer que esses dois segmentos, eles são consecutivos, ó. Extremo B, extremo B. Outro exemplo aqui, nós temos o segmento MN, né? Extremo M e N, e o segmento NP, extremo N e extremo P. Esse extremo N, ele é comum aos dois segmentos. Então, ele pertence tanto ao primeiro segmento quanto ao segundo segmento. Portanto, eles são segmentos consecutivos. Agora, segmentos colineares são segmentos que estão numa mesma reta. Então, eu tenho o segmento AB e o segmento CD. Esses dois segmentos estão numa mesma reta. Aqui neste outro exemplo, eu tenho o segmento MN e o segmento NP. Esses dois segmentos estão numa única reta. Então, são segmentos colineares. Eles podem estar seguidos, conforme nesse exemplo aqui, como pode acontecer um intervalo, conforme está aqui no primeiro exemplo. E os segmentos adjacentes? Segmentos adjacentes são segmentos consecutivos e colineares. Então, para ele receber o nome de adjacente, ele tem que ter as duas definições. Consecutivos, ele tem que ter um extremo comum. No primeiro exemplo aqui, o extremo comum é exatamente o ponto B. Eu tenho o segmento AB e tenho o segmento BC. Todos os dois segmentos estão numa mesma reta. Então, eu posso dizer que eles são adjacentes, segmento AB e segmento BC. Então, adjacente tem que ter as duas definições. Tem que ser consecutivo e tem que ser colinear. Entendido, pessoal?